Eu nunca tinha pensado que uma coisa tão pequena pudesse mudar tanto a gente. Não é que a gente não soubesse que poderia acontecer, mas a gente nunca acha que vai ser com a gente, né? Quando a enfermeira colocou o Pedro nos meus braços pela primeira vez, eu só consegui olhar para aquele risquinho no lábio dele, como se o resto não existisse. Não chorei na hora. Fiquei quieta, segurei firme, e só depois, quando a irmã Maria me olhou com aquele jeito dela, que parece que já sabe tudo antes da gente falar, é que as lágrimas vieram. O Pedro nasceu de manhã cedo, um domingo. O parto foi rápido, quase sem dor, como se Deus tivesse pressa para ele chegar. O irmão João estava lá do lado, segurando minha mão, mas quando o médico falou fissura labial, ele apertou mais forte, como se fosse me proteger de alguma coisa. Eu já tinha visto criança assim uma vez na casa de uma irmã da congregação, mas nunca tinha parado para pensar como era para a mãe. Agora eu sabia. Os primeiros dias no hospital foram um turbilhão. Médicos entrando e saindo, explicando coisas que eu mal entendia. Cirurgia com 3 meses, fonoaudióloga, aleitamento adaptado. A irmã Maria trouxe um livreto da congregação sobre provações e bênçãos, mas eu não consegui ler. Ficava só olhando para o Pedro dormir com aquele lábiozinho diferente, e me perguntando por que tinha sido com ele. Não que eu não amasse, amava desde o primeiro segundo. Mas a gente sempre acha que as coisas ruins são para os outros. Em casa foi pior. A vizinha Dona Lourdes veio visitar e fez aquele silêncio constrangido quando viu o Pedro. Não falou nada, só deu um sorrisinho forçado e saiu mais cedo do que o normal. Depois, ouvi ela comentando com a filha no portão. Coitada da menina, nem parece que é o primeiro filho. Isso doeu mais do que os pontos da cesárea. O irmão João não falava muito sobre o assunto. Às vezes eu o via olhando para o Pedro com um jeito estranho, como se estivesse tentando entender alguma coisa. Uma noite depois da reunião, ele sentou na beira da cama e disse: "A gente vai dar conta, ué. Deus não dá carga maior do que a gente pode carregar." Eu queria acreditar, mas naquela hora só pensava em como seria quando Pedro fosse para a escola, como as outras crianças iam tratar ele. A primeira consulta com a fono foi um alívio e um desespero ao mesmo tempo. A moça, muito gentil, explicou que o Pedro ia precisar de um bico especial para mamar, que o leite poderia vazar pelo nariz, que a gente teria que ter paciência. Eu saí de lá com um monte de folhetos e uma sensação de que nunca ia conseguir. Na primeira tentativa de amamentar, o leite escorria, o Pedro se engasgava, e eu chorava junto. Até que depois de 3 dias de luta, ele pegou o jeito. Não era perfeito, mas era nosso jeito. As irmãs da congregação ajudaram como puderam. A irmã Clara trouxe umas mamadeiras especiais que ela mesma tinha comprado. A irmã Ana ofereceu para cuidar do Pedro enquanto eu ia ao médico. Mas tinha aqueles olhares, sabe? Aqueles que não falam nada, mas perguntam tudo. Será que foi por causa de algum pecado? Será que a mãe fez algo errado na gravidez? Eu sabia que não era assim, que essas coisas simplesmente aconteciam, mas a cabeça da gente às vezes teima em pensar bobagem. O pior foi quando Pedro completou 1 mês e o irmão João chegou em casa com um papel na mão. Era um convite para um culto de cura em outra cidade. Um irmão de outra congregação tinha falado que lá eles faziam orações fortes, que já tinham visto casos de crianças nascerem com problemas e ficarem curadas. Eu olhei para aquele papel e senti um nó na garganta. Não era que eu não acreditasse em milagres, acreditava sim, mas alguma coisa dentro de mim dizia que não era assim que as coisas funcionavam. "Você acha que a gente deveria ir?" Perguntei, tentando não soar desesperada. O irmão João coçou a cabeça, como sempre fazia quando estava em dúvida. "Não sei, ué. Se Deus quiser curar, Ele cura aqui também, né? Mas se for da vontade dele." Não fomos. E isso gerou uns comentários. Alguns irmãos acharam que a gente estava sendo orgulhoso, que não estava confiante o suficiente. Outros disseram que era falta de fé, mas eu não aguentava mais ouvir a palavra cura. Não que eu não quisesse. Quem não quer que o filho seja perfeito? Mas eu já estava aprendendo a amar aquele risquinho no lábio do Pedro como parte dele. Quando Pedro fez 3 meses veio a cirurgia. O médico era bom, explicou tudo direitinho, mas eu não conseguia parar de tremer. O irmão João não pode entrar, então fui sozinha com o Pedro nos braços, sentindo como se estivesse entregando ele para um estranho. As portas do centro cirúrgico se fecharam com um clique surdo, e de repente meu corpo inteiro pareceu esvaziar. Fiquei ali, segurando a fralda que tinha tirado da mochila por via das dúvidas, como se aquele pedaço de pano pudesse me conectar a ele. Uma enfermeira passou por mim com um sorriso automático, e eu só consegui balançar a cabeça sem palavras. O corredor era longo, com aquelas luzes brancas que doem nos olhos.
Sentei numa cadeira de plástico duro, ao lado de uma mãe que amamentava um bebê e de um homem que folheava uma revista sem parar de morder o lábio. Ninguém falava. O relógio na parede marcava 9h17. Anotei no celular como se fosse um ritual. Pedro entrou às 9h15. Deus, por favor. As horas seguintes foram um borrão de café ruim e mensagens no grupo da igreja. O irmão João mandou um áudio cantando um hino, e eu desliguei o som antes que alguém ouvisse o meu choro. A tia Maria escreveu, *confia, irmã. Deus já escreveu o final dessa história. Eu queria acreditar, mas minha mão não parava de apertar o celular até os dedos doerem. Quando o médico saiu, com aquele jaleco verde e a máscara pendurada no pescoço, meu coração deu um salto tão forte que dói. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Tudo certo. Foi mais rápido do que a gente imaginava. Ele está na recuperação, ainda sonolento, mas está bem. Quis abraçá-lo. Quis chorar. Quis gritar. Só conseguia sentir, engolindo em seco. Posso ver ele? Daqui a pouco. Assim que acordar direitinho. Voltei para a cadeira, mas dessa vez era diferente. O peso no peito tinha aliviado, como se alguém tivesse tirado uma pedra de cima de mim. A mãe do bebê me olhou e sorriu. Eu retribuí sem jeito. Quando finalmente me chamaram, entrei numa salinha com várias camas pequenas, cada uma com um bebê envolto em cobertores. O Pedro estava no canto, com um curativo minúsculo no lábio e os punhinhos fechados ao lado do rosto. Dormia tão tranquilo que por um segundo pensei que tinham me enganado, que não era ele. Oi, meu amor, falei, passando os dedos na bochecha dele. Ele mexeu os lábios como se fosse sugar, e meu coração se partiu de novo, dessa vez de alívio. A enfermeira explicou os cuidados. Pomada, não deixar ele coçar, observar se incha muito. Eu ouvia com metade da atenção, porque a outra metade estava toda no jeito que o peito dele subia e descia, devagar, perfeitamente. Ele vai ficar com uma cicatriz? Perguntei, sem conseguir evitar. Toda cirurgia deixa marca, ela respondeu gentil. Mas com o tempo vai ficando quase imperceptível. Quase. Quase como o risquinho que ele tinha antes, que eu já nem lembrava mais como era sem ele. No caminho para casa com o Pedro no cadeirão e o irmão João dirigindo em silêncio, encostei a testa no vidro. O sol batia quente, e pela primeira vez em meses não senti medo do futuro. Não era que tudo estivesse resolvido, ainda havia noites mal dormidas, mamadeiras rejeitadas, o susto toda vez que ele espirrava. Mas era nosso asterisco. Nosso jeito, nossa história. Quando chegamos, a tia Maria já estava na porta, de braços abertos. O irmão João foi logo avisando. Deixa ela entrar primeiro, mulher. O menino tá dormindo. E eu entrei com meu filho nos braços, sabendo que cicatriz ou não, ele era exatamente como deveria ser. A casa cheirava a café coado e pão fresco, aquele cheiro que só a tia Maria conseguia fazer. Ela não disse nada, só passou a mão no meu braço enquanto eu me sentava devagar na poltrona da sala, o Pedro ainda dormindo contra o meu peito. O irmão João sumiu na cozinha, e ouvi o barulho de louça sendo arrumada. Você emagreceu, a tia Maria falou baixo, como se o som da voz dela pudesse acordar o menino. Mas tá com mais cor. Não respondi. Só olhei para as mãos dela, grossas e cheias de veias, enquanto ajustava o cobertor que ela tinha jogado sobre os meus ombros. O Pedro mexeu-se, fez um barulhinho com a boca, e eu segurei a respiração. Mas ele só virou o rosto para o outro lado, ainda dormindo. Ele é igualzinho ao pai quando pequeno. Ela continuou, sentando-se na cadeira ao lado. Mesmo narizinho. Aquilo doeu um pouco, mas não como antes. Era uma dor surda, como uma pontada de saudade que já não cortava tão fundo. Assenti passando os dedos pela testa do Pedro. O irmão João apareceu com uma xícara de café e um prato de pão com manteiga. Come alguma coisa, ele ordenou mais do que pediu. Obedeci. O café estava forte, quase amargo, mas o pão derretia na boca. Enquanto mastigava, senti o peso das pálpebras, o cansaço de meses sem descanso direito. A tia Maria pegou o Pedro no colo com uma naturalidade que me fez relaxar. Ele nem abriu os olhos. Vai dormir um pouco, ela disse. Eu fico com ele. Hesitei. Mas o corpo não aguentava mais. Deitei na cama que era minha desde criança, o mesmo lençol de algodão grosso, o mesmo cheiro de naftalina no armário. Fechei os olhos e pela primeira vez em semanas, não contei as horas que ele tinha dormido, não me levantei para checar se estava respirando. Só afundei no travesseiro e deixei o sono me levar. Acordei com um grito. Não foi um pesadelo, foi um instinto. Sentei na cama de um pulo, o coração batendo forte, a camisa colada nas costas. A porta do quarto estava entreaberta, e ouvi vozes baixas na sala. O relógio marcava 3 da tarde. Corri para fora.
O Pedro estava no colo do irmão João, chorando sem lágrimas, aquele choro rouco de quem já chorou demais. A tia Maria segurava uma mamadeira, mas ele virava a cabeça para o lado. Não quer, o João falou com a voz tensa. Já tentei de tudo. Peguei-o no colo e ele se acalmou um pouco, mas ainda tremia. A barriga estava dura, as perninhas encolhidas. Conhecia aquele sinal. É cólica, falei, sentando-me com ele no sofá. Precisa de calor. A tia Maria já estava aquecendo uma fralda na chapa do fogão. Quando ela me entregou, encostei no ventre do Pedro fazendo pressão suave com a palma da mão. Ele choramingou, mas depois suspirou, relaxando aos poucos. O irmão João observava, cruzando os braços. Você aprendeu isso onde? Ele perguntou. Na internet. E com a enfermeira do posto. Ele balançou a cabeça, como se não entendesse como eu podia saber essas coisas agora. Mas não discutiu. Só sentou-se ao meu lado, grande demais para o sofá, os joelhos quase encostando nos meus. Você tá dando conta, ele murmurou. Não respondi. Não era sobre dar conta ou não. Era só fazer. Cada dia, cada hora, cada choro, cada sorriso rarefeito que o Pedro me dava quando abria os olhos e me reconhecia. Não tinha escolha. Não queria escolha. A tia Maria trouxe mais café. Desta vez, tomei sem açúcar, só para sentir o gosto forte, algo que me mantivesse acordada. O Pedro adormeceu de novo, a respiração leve, os dedinhos ainda tremendo um pouco. Ele é forte, a tia Maria disse, passando a mão na cabeça dele. Igual a você. O irmão João se levantou, foi até a janela. Ficou olhando a rua, as mãos nos bolsos. Acho que vou ficar uns dias por aqui, ele falou sem virar, para ajudar. Não perguntei se era por mim ou pelo Pedro. Não importava. Só assenti, grata pelo silêncio que se seguiu, pelo fato de ninguém precisar encher o espaço com palavras. Naquela noite, depois do jantar, o irmão João saiu para fumar na varanda. A tia Maria lavava a louça, cantando baixinho uma música que eu não conhecia. Fiquei no quarto com o Pedro, trocando a fralda, passando creme nas dobrinhas do pescoço. Ele olhava para mim com aqueles olhos escuros, sérios, como se estivesse tentando entender o mundo. Você vai gostar da gente, falei. O Pedro mexeu os bracinhos, chutou as perninhas, e eu segurei seus tornozelos com uma mão enquanto passava o creme na outra coxa. Ele não sorriu, mas também não chorou. Só me observava com aquela expressão que parecia mais velha do que ele era. Ou pelo menos vai ter que se acostumar, completei, e ele emitiu um som gutural, meio grunhido, meio risada. Era a primeira vez que eu ouvi aquilo. Fiquei parada, esperando que repetisse, mas ele só virou a cabeça para o lado, como se tivesse perdido o interesse. Coloquei a camiseta limpa nele, abotoando os botõezinhos minúsculos com dedos que ainda tremiam um pouco. A tia Maria apareceu na porta, enxugando as mãos na toalha. Já está na hora desse menino dormir. Ela disse, pegando o Pedro no colo antes que eu pudesse protestar. Você também, moça. Amanhã tem que acordar cedo para levar ele no posto. Assenti, mas não me mexi. Fiquei olhando os dois saírem, a tia balançando o Pedro devagar, murmurando algo que não dava para ouvir. O quarto ficou vazio de repente, como se eles tivessem levado o ar junto. Desci as escadas sem fazer barulho. A porta da varanda estava entreaberta, e o cheiro de fumo do João vinha misturado com o vento frio da noite. Ele estava encostado no corrimão, a brasinha do cigarro acesa no escuro. Ele dormiu? Perguntou sem virar. A tia levou, falei, sentando no degrau de cima, as mãos entre os joelhos. Ela sabe dessas coisas. João deu uma tragada longa, soltou a fumaça devagar. Você também vai saber, disse, e dessa vez olhou para mim. Só precisa de tempo. Não respondi. O silêncio entre a gente não era desconfortável, mas também não era leve. Era daquele tipo que carrega coisas não ditas, como uma mala pesada que ninguém quer abrir. O que você ia fazer se não fosse isso? Perguntei, depois de um tempo. Ele demorou para responder. Esmagou o cigarro no cinzeiro de lata que ficava no parapeito. Não sei. Trabalhar, acho. Em qualquer coisa. E agora? João encolheu os ombros. Agora é isso. Pelo menos por enquanto. O vento balançou as folhas da árvore do quintal, e por um segundo pensei em contar para ele sobre a sensação de segurar o Pedro no colo pela primeira vez, como se algo dentro de mim tivesse se rearranjado sem avisar. Mas engoli as palavras. Não era a hora. Obrigada, falei baixinho. Ele assentiu, olhando de novo para a rua. Vamos dormir, disse, esticando a mão para me ajudar a levantar. Amanhã é outro dia. Subi as escadas atrás dele, sentindo o cansaço pesar nas pernas. Quando passei pelo quarto da tia Maria, vi que ela tinha deixado a porta aberta. O Pedro estava na cama dela, enrolado num cobertor de lã, os bracinhos para cima, como se estivesse se rendendo ao sono.
Fiquei parada ali observando o peito dele subir e descer, até a tia aparecer no corredor com um copo de água na mão. Vai, menina, ela sussurrou. Deixa ele descansar. No meu quarto, tirei a blusa e fiquei olhando pela janela aberta. A lua estava alta, iluminando os telhados das casas da rua. Deitei na cama sem fechar a cortina, ouvindo o barulho dos grilos e o som abafado da televisão da casa ao lado. Pensei no João lá embaixo, provavelmente ainda acordado, pensativo. Pensei no Pedro, tão pequeno e já donos dos nossos dias. Pensei na minha mãe, e doeu. Fechei os olhos. Amanhã, eu ia ter que ser mais forte. Acordei com o sol batendo no rosto, um calor úmido grudado na pele. O lençol estava amassado de um lado da cama, como se eu tivesse lutado com ele a noite toda. Levantei devagar, sentindo as costas doerem, e calcei os chinelos ainda com os olhos meio fechados. Na cozinha, a tia já estava fritando ovos, o cheiro de café queimado misturado com margarina. Ela virou a cabeça quando entrei, mas não disse nada, só empurrou um prato na minha direção. Comi em silêncio, ouvindo o barulho do óleo estalando na panela. O João já saiu. Ela falou, secando as mãos na toalha. Disse que volta tarde. Assenti, mastigando sem pressa. O Pedro ainda dormia, então subi de novo para vê-lo. Ele estava de bruços, a bochecha esmagada no travesseiro, a fralda fazendo um volume debaixo do pijama. Passei os dedos no cabelo dele, mácio como penugem, e ele murmurou algo incompreensível, sem acordar. Desci a escada devagar, parando no meio do caminho. A porta da sala estava entreaberta, e pela fresta via a televisão ligada num programa de auditório, as cores muito vivas, os aplausos artificiais. Minha mãe adorava aqueles programas. Fiquei ali com a mão no corrimão, até o apresentador anunciar o intervalo. No banheiro lavei o rosto com água fria e olhei no espelho. Os olhos estavam vermelhos, as olheiras mais fundas do que ontem. Respirei fundo e prendi o cabelo num coque bagunçado. Quando saí, a tia estava varrendo a calçada. O sol já queimava, e o asfalto brilhava como se estivesse molhado. Peguei a vassoura dela sem pedir e comecei a varrer o canto perto do portão, onde as folhas secas se amontoavam. Não precisa, ela disse, mas não insistiu. Continuamos assim, uma de cada lado, até o vento levar a última folha.